Olá, meus amigos! Estamos chegando com mais um episódio do Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Eu sou o Felipe Valentim e por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre um tema que é essencial em praticamente todos os negócios, independente do ramo. Vendas é o tema desse nosso episódio do Tá na Obra e a gente está recebendo um cara que é especialista nesse assunto, o mentor e estrategista comercial Alberto Marinho. Seja bem-vindo, Alberto. Ô, meu amigo Felipe, eu fico muito feliz com o convite. É sempre uma alegria estar em Patos e ainda mais emocionante estar aqui na Itatiunga. Alberto, para a gente começar o nosso papo, você tem mais de 24 mil seguidores nas redes sociais. Todos os meses são vários treinamentos, capacitações, mas eu queria saber como você descobriu que tinha uma veia para as vendas. Felipe, agora você me faz viajar 20 anos no tempo, 20 anos atrás. Na verdade, a minha história, Felipe, se parece com a de muitos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, não porque eu queria, mas eu sou filho do meio de duas irmãs, Dona Nalva, minha mãe, que nos criou com muito suor e sozinha. E eu, quando eu tinha 13 anos, Felipe, eu olhei para minha mãe e eu disse, poxa, eu preciso ajudar a Dona Nalva a cuidar mais da casa, a trazer receita. E com 13 anos, estudava em escola pública pela manhã e no período da tarde decidi começar a trabalhar. E aí que começa a minha conexão com o mundo das vendas. Teoricamente, Felipe, a porta mais larga para qualquer início nas empresas é a porta das vendas. O cara não servia para nada, não sabia de nada, vai vender, virar vendedor. Então é assim que começa, há 20 anos atrás, lá em João Pessoa, no Shopping Centro Terceirão, começa a minha jornada como vendedor. Vendendo o quê? Vendendo bugiganga, MP3, DVD pirata, jogo de videogame, PlayStation 2, era o que eu mais vendia. Na época, estávamos vivendo aquele momento dos eletroportáteis, lembra do MP3 que tirava a tampa, virava um pendrive? Tinha rádio FM, gravava a voz. Pois bem, seu Felipe, eu vendia era aquilo dali. Então você foi começando essa sua caminhada aí nas vendas, saiu do mercado lá do Terceirão e começou a trabalhar em lojas. Mas olha que interessante. O Terceirão ele foi uma grande escola para mim, Felipe. Por quê? Foi lá no Terceirão que eu aprendi que não é apenas um bom produto ou um bom serviço que nos leva a vender mais. Eu me lembro que lá no início no Terceirão eu tinha uma dificuldade, Felipe. Eu ganhava R$30 por semana, era pouco. E para ganhar mais, eu tinha que vender mais. E aí era o problema, seu Felipe. Eu era um jovem de 13 anos, meu primeiro trabalho, pouco conteúdo, pouco repertório. Eu digo, poxa, eu preciso aprender. E o que foi que eu fiz? Felipe, há 20 anos atrás, um DVD pirata era vendido a R$50. Talvez você que está nos assistindo agora não saiba nem o que é um DVD, mas é um negocinho redondo que você assistia o povo na televisão. E eu comprei, Felipe, eu juntei 2 semanas de trabalho, R$60. E na época eu não comprei, Felipe, um DVD da banda A Veloz, Calcinha Preta volume 4, Aviões de Forró volume 3, não. Eu comprei um DVD pirata de vendas e atendimento. Tava investindo já. Felipe, porque eu precisava aprender o jeito certo de atender o cliente. E não deu outra. As vendas onde eu trabalhava, explodiram. E lá no Terceirão eu aprendi, Felipe, que o cliente nunca quer comprar nada. Ele quer resolver o problema dele. E nós, vendedores, precisamos compreender que o cliente não é o rei da empresa. O cliente é o oxigênio. Sem oxigênio, Felipe, não tem vida. Então, a minha experiência, eu passei 6 anos no Terceirão, amadureci, cresci, e com 18 anos eu saí do Terceirão, fui servir o Exército Brasileiro, e amadureci ainda mais, né? E voltou vendendo em outras lojas também, ampliando essa tua expertise em vendas. Na verdade, a vida é uma venda. No próprio Exército Brasileiro, eu também era, entre aspas, um vendedor. Por quê, Felipe? Nós estamos nos vendendo a todo instante e a todo momento. E no Exército eu aprendi o poder da disciplina, a hierarquia,
o impacto de você ser resiliente. Quando eu termino meu período no Exército, né, meu período ali de 11 meses, eu queria ter ficado, graças a Deus não fiquei, né? Mas eu saio do quartel e eu volto para o Terceirão. E lá, olha que interessante, lá eu ainda estava como vendedor, trabalhando de forma informal, não tinha carteira assinada, até que um belo dia, Felipe, eu atendi um empresário. Que ele olhou para mim e disse assim, hoje o Alberto Marinho as pessoas conhecem, mas eu sou Alberto Alves Marinho Júnior, lá no Terceirão era conhecido como Júnior. Aí esse cliente chegou para mim, Felipe, e disse assim, Júnior, quanto que você ganha aqui? Na época era em torno de 300, 400 reais. Ele disse, a sua carteira é assinada? Eu disse, não. Ele disse, eu tenho uma empresa e eu quero te contratar. Eu vou assinar sua carteira e vou quase que dobrar o seu salário. Aceita? Cara, só em ter a carteira assinada, para mim já estava no lucro. E por que eu estou contando essa história, Felipe? Porque naquele momento eu aprendi também que tão importante quanto vender um produto ou um serviço é saber nos vender. Esse cliente, ele tem hoje uma empresa, continua com a sua empresa, chama-se A Informática, uma das mais antigas lá de João Pessoa, tem mais de 30 anos de mercado. E aí eu começo a trabalhar com o Seu Pacífico, como chefe da expedição, ajudando lá o estoque, entregando mercadoria. E eu fui crescendo até que eu me tornei gerente de Pacífico alguns anos depois. E foi esse seu patrão que você contou a história no seu canal no YouTube, que quando você estava lá bombando nas vendas, já como gerente, ele do nada chegou aí. Você cresceu demais para a minha empresa, vou lhe demitir. Felipe do Céu foi. Vamos aqui botar quem está nos assistindo na cronologia da nossa história. O ano era 2013. Em 2013 eu já estava cursando a faculdade de Marketing e Vendas, estava prestes a me formar, já era gerente de Pacífico, e Pacífico numa bela tarde me chama na empresa dele, eu cuidava de uma loja, da outra loja que ele tinha na praia, do Cabo Branco. Ele disse, Júnior, vem aqui na Matriz. Aí eu pego a moto, Felipe, chego lá e ele fala assim, senta aí. É o seguinte, Júnior, eu preciso lhe demitir. Aí eu disse, é o que, homem? Me demitir? Seu Pacífico, foi o que aconteceu? Eu errei, aconteceu algum problema, algo fugiu do previsto e tal. Eu disse, cara, é o seguinte, você entrou aqui ganhando pouco e hoje você ganha aí milhares comigo. Você não tem mais para onde crescer na minha empresa. Você está se formando em marketing. E aí, Felipe, foi a primeira vez que eu escutei alguém me chamar de águia. Ele disse, Júnior, eu tenho a idade de ser seu pai. E você vai crescer ainda mais. Você vai voar, você é uma águia. E se você ficar na minha empresa, você não crescerá. Então, eu estou lhe demitindo hoje para que você possa voar. Rapaz, essa conversa só estava bonita para ele. Para mim, eu fiquei puto. 1 mês com o Pacífico. Pô, ele me demitiu. Mas hoje eu compreendo que, de fato, o Pacífico ele me fez voar. E aí, se nós fazermos uma analogia com a águia, conta a história que a águia ela pega o filhote e empurra o filhote do ninho das alturas. E a águia faz isso porque ela não tem dúvidas. Aquele filhote vai voar. Porque ele é uma águia. E tem que aprender a se virar. E tem que aprender. E naquele momento, entre aspas, o Pacífico me empurrou do ninho, do meu conforto, da estabilidade, posso dizer assim, né? Que eu vivia na época. E foi de lá que eu disse, poxa, agora eu preciso voar mais alto. Alberto, e em que momento, depois que você já começou a ver as vendas de uma outra forma, depois de ter saído da sua zona de conforto nesse emprego, que você percebeu que podia compartilhar o seu dom de vender com outras pessoas? Eu sempre gostei de conversar, Felipe. Eu sempre fui um cara comunicativo. Quando eu olho toda a minha trajetória, eu sempre fui o presidente de turma. Eu no Liceu Paraibano, lá em João Pessoa, fui o do Grêmio Estudantil. Eu sempre fui o cara de pau, sabe? E eu sempre gostei de conversar e também de ouvir. Quando eu saio de Pacífico, eu estava me formando em marketing e eu já tinha ido a São Paulo participar de um grande evento de uma empresa chamada KLA Educação Empresarial,
Mal sabia eu que anos depois eu me tornaria franqueado do Grupo KLA, Educação Empresarial, na Paraíba. Em maio de 2014, eu decido então fazer em João Pessoa um evento que não existia em João Pessoa, esse tipo de evento. Na verdade, quem promovia algo parecido era o Sebrae. E aí eu contrato um palestrante chamado Jacó Petri. Convido você a conhecer esse cara no Instagram. Tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, o Jacó. Quando eu trago o Jacó para Paraíba, foi a primeira vez que ele veio a Paraíba. Ele é autor de vários best-sellers. Um dos mais famosos dele é o livro As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. Trago o Jacó, convido um outro palestrante chamado Naldo Gama, que foi meu professor na faculdade de vendas, e monto esse evento. E aí, Felipe, eu comecei a perceber que isso era um negócio. Eu poderia ganhar dinheiro trazendo educação. O evento foi um sucesso, em maio de 2014. E aí eu digo para você que naquele momento eu decidi viver de educação. A então KLA, que só operava no eixo sul e sudeste, efetivamente eu decido trazer a franquia dela em 2014 para Paraíba. E tem um fato curioso, Felipe. O presidente da KLA, o Edilson Lopes, não queria me vender a franquia, porque eu tinha 23 anos, jovem, nunca tinha empreendido. Aí esse cara, eu tenho até no meu canal no YouTube um testemunhal dele que ele diz assim: pô, esse menino chegou lá em São Paulo com um sapato rasgado, um pão seco debaixo do braço, olhou para mim e disse que queria ser meu franqueado. E ele me disse assim: Alberto, eu não vou te vender essa franquia. Cara, você vai perder seu dinheiro. Vai pagar a taxa de franquia e não vai dar certo. Eu disse: Edilson, eu tenho um sonho. E se essa franquia não funcionar na minha mão, ela não vai funcionar mais em nenhum lugar do mundo. Ele hoje fala que essa minha fala despertou nele o sentimento que eu vou acreditar nesse cara. A coragem e a ousadia dele me conquistou. E aí ele aceitou vender a franquia para mim. E de agosto de 2014 até hoje, já são aí mais de 10 anos, mais de 4 mil CNPJs treinados, mais de 20 mil pessoas treinadas só aqui no estado da Paraíba. Olha que massa! E vem a grande pergunta que eu acho que é a chave, que está nessa sua história, na história de muitos empreendedores que você já influenciou, já ajudou a crescer mais ainda. O que é essencial para conseguir vender? 3 coisas. Primeiro, conhecer o seu produto ou o seu serviço. Ninguém consegue vender aquilo que não conhece. Segundo, ter autoconfiança. E terceiro, ter boas estratégias. O vendedor que domina esses 3 pontos, Felipe, é impossível ele não se tornar um campeão de vendas. E como você pode fazer esse mapeamento para encontrar cada uma dessas características que você falou? Vamos lá. Primeiro ponto. Felipe, faz sentido um vegano trabalhar no frigorífico? Não. Não. Aonde eu quero chegar fazendo essa reflexão: você não consegue vender o que você não compra, o que você não acredita, você não consegue estar aonde a tua cultura não está. É isso. Então, cultura vem de culto, cultuar. Por exemplo, a Chili Beans é uma grande marca. Eu sou fã da marca, tenho vários relógios e óculos da Chili Beans. Sou, entre aspas, um bom vendedor, mas eu não conseguiria vender na Chili Beans, pois a cultura da Chili Beans não é a minha cultura. Felipe, imagine um vendedor da Chili Beans. Imagina aí. Ele se parece comigo? Não. É uma coisa mais, vamos dizer assim, descontraída. Pegou a visão? Né? Sim. É isso. Olha pra minha cara. Eu não tenho a cultura da Chili Beans. Por mais que eu domine técnicas, estratégias e ferramentas, que eu tenha conhecimento, eu não vou conseguir performar. Então, o que é que eu percebo? Muitos estão desprezando esse fator. Tanto colaboradores, ao buscarem oportunidades, quanto empresários, ao contratarem esses colaboradores. E você enxerga que está aí o maior erro que muitos vendedores cometem? Sem sombra de dúvidas. A maioria está vendedor, não é vendedor. Muitos estão, poucos são vendedores. Poucos são vendedores. E como é justamente aí que você pode fazer essa virada de chave
de estar vendedor para ser um bom vendedor? Vamos lá, Felipe. Primeiro eu quero quebrar um paradigma aqui. Muito se fala que vendas é um dom. A pessoa nasce vendedor. Eu discordo. Vendas é técnica, é estratégia e são ferramentas que você aprende. Então, qualquer ser humano, desde que ele queira, pode se tornar um bom vendedor. Óbvio, algumas aptidões como uma boa comunicação, a desenvoltura, a pessoa não ser tão tímido, isso vai ajudar, mas qualquer um pode se tornar vendedor. E aí é importante nós compreendermos o seguinte: qual é a diferença de quem está para quem é? Quem está vendedor, ele está muito mais preocupado com hoje. A necessidade. Então ele está ali passando uma chuva. Uma vez um empresário, dono de material de construção, me contratou para fazer um trabalho com a equipe dele. Ele tinha 6 vendedores e ele disse: Alberto, eu preciso melhorar minhas vendas. Eu fui conversar com os 6 vendedores que ele tinha. E descobri que dos 6, 2, um era o filho e o outro era o cunhado. Os 4, 3 estavam cursando faculdade, prestes a se formar, um em direito, um outro em veterinária e o outro em odontologia, já nos últimos períodos. E eu fui conversar com eles, eu entendi que quando eles se formassem, eles iriam embora. Aí eu volto para o empresário, dias depois, e falo: seu João, para treinar essa equipe é jogar dinheiro no lixo. Alberto, o que é que eu faço? Eu digo: com essa equipe, eles não querem estar aqui. Então, é muito importante nós entendermos qual é o nosso momento. Porque o cara que é vendedor, ele estuda, ele se prepara, ele busca, ele tem visão de longo prazo, ele sabe o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende e por que ele vende. O cara que está vendedor reclama do mercado. O cara que é vendedor entende que o mercado sempre vai estar com um desafio. O cara que está vendedor, ele fica refém de vender com desconto. O cara que é vendedor, ele entende que desconto não se dá, se negocia. O cara que está vendedor, ele vai estar sempre preocupado com o concorrente. O cara que é vendedor, ele entende que o concorrente é necessário para que ele possa crescer. O cara que está vendedor está sempre preocupado com o feriadão, com o de segunda a sexta, com o de 8 às 18. E o cara que é vendedor, ele sabe que o que faz a diferença não é o que você faz das 8 às 18. É o que você faz nas 24 horas do dia. Pois a vida é uma venda. Olha aí. E muita gente que pode estar acompanhando a gente agora pode se perguntar, num universo que está cada vez mais concorrido, com tantos produtos, como fugir do preço pelo preço e realmente conseguir agregar valor para cada produto que você está oferecendo? Essa sua pergunta ela é fundamental e crucial nos dias de hoje. O que é importante nós entendermos, Felipe? E é essa filosofia que eu venho multiplicando, ensinando e martelando, entre aspas. O problema do preço está na cabeça do vendedor e não na cabeça do cliente. Felipe, uma mentira repetida vira verdade e uma verdade esquecida vira mentira. Quem foi que disse que o cliente quer preço? Ninguém. Felipe, imagine que você precisa fazer uma cirurgia de emergência, vida ou morte. Tu vai barganhar preço com o médico? Não, vai arrumar dinheiro de onde não tem para conseguir fazer com o melhor médico. Tu vai chegar e dizer: doutor, faço menos, me dê um desconto aí, tire só a metade do meu rim. Não vai, rapaz. Por quê? Porque você tem um problema. Você tem uma necessidade. Todas as vezes que os vendedores desprezam o problema e a necessidade do cliente, a única coisa que sobra é o preço. Quando eu escuto de um vendedor que ele não fechou a venda por conta do preço, provavelmente aconteceu 3 coisas, Felipe. Primeiro, ou ele estava negociando com uma pessoa que não tem potencial de ser seu cliente. Segundo, ou ele não passou para o cliente os diferenciais e benefícios que o produto ou serviço dele tem. Ou terceiro, ele simplesmente desprezou a real necessidade do cliente. E aí isso pode surgir até outro problema, que é quando o cliente leva para casa aquele produto que estava mais barato, pensando que ia ter o custo total, o custo-benefício, né? Aí vê que o produto, por exemplo, não era confortável como queria, não atende todas as suas necessidades. Então todo mundo sai perdendo nessa história. Exatamente, porque assim, vendedor, ele tem que falar menos e ouvir mais.
E quando ele tiver que falar, tem que fazer as perguntas certas. E as perguntas são para entender, Felipe, o problema do cliente. Qual a necessidade do cliente? Poxa, se eu tenho uma casa com infiltração, lógico que eu vou buscar qual produto, Felipe? O produto o Salitrex. Que vai resolver. Vou buscar o Salitrex. Então, se eu estou aqui no meu material de construção, e atenção, você que tem loja, preste atenção. Teu vendedor está escorando a barriga no balcão, atrás de vender o Marba. Sabe o que é Marba, Felipe? Não. Mais barato. E esquece de entender o que o cliente está buscando. Cara, vendas é resolver problemas. Um outro desafio é, Felipe, as pessoas pensam que todos nasceram para ser nossos clientes. Não é. Eu estou hoje em Patos. A primeira vez que eu vim a Patos, quem me trouxe foi a Itatiung, em 2021. Tem muitas empresas em Patos que jamais irão me contratar. Sabe por quê? Eles não acreditam em treinamento. E por mais que eu, Alberto Marinho, estrategista comercial, que domina muitas estratégias, queira vender para esse cara, eu vou perder meu tempo. E aí, ó, para quem está nos assistindo, Felipe, não gaste vela boa com defunto ruim. Pare de querer vender para quem não enxerga valor no que você faz. Pare de querer vender para todo mundo. Isso é burrice. A Ferrari não vende para todo mundo. A Louis Vuitton não vende para todo mundo. O McDonald's não vende para todo mundo. Quem acha que o McDonald's está querendo vender para o cara que não gosta de hambúrguer é burrice. O McDonald's quer vender para o cara que gosta do McDonald's. Não é do hambúrguer. Ponto final. Isso aí. E para aquela pessoa que já é um bom vendedor, mas quer se tornar um vendedor extraordinário, o que ele pode fazer aí para trilhar esse caminho? Primeira coisa, abra seu Instagram e me siga, albertomarinho.vendas. Para ser extraordinário tem que estar me seguindo. Deixe ele que ele se acha, viu? Não, filho, é resultado. 10 anos, sem falsa modéstia. É importante ele compreender o seguinte. Quantos anos estuda um médico? Uns 10 anos, no mínimo. Aí estuda 8, especialização, bora botar uns 10. Quantos anos estuda um advogado? Muito também. E quantos anos estuda um vendedor? Você a vida toda, né? A vida inteira. Então, a alta performance, o extraordinário, eu gosto muito da palavra, Felipe, extraordinário. Para quem está nos assistindo, olha que interessante. O extraordinário são duas palavras. Extra e ordinário. O ordinário é o básico, é o previsto, é o diário. É o ordinário todo dia. Eu jamais conseguirei ser extra sem fazer o ordinário. Vendedor tem que ter disciplina. Quantas ligações por dia, quantas visitas, quantos atendimentos. Tem que ter o básico bem feito para poder ser extra. Então, as pessoas querem ser extraordinário e não faz o básico. Não forra a cama. Porra, o cara quer ter sucesso e não arruma a própria cama. Não faz a barba, não escova o cabelo, não toma um banho e quer ser extraordinário. Então, o cara que quer crescer, ele tem que compreender que não é do dia para a noite. Ele vai ter que estudar. Felipe, é uma vergonha. Felipe, você aceitaria ser atendido por um médico que vai fazer uma cirurgia e o índice de acerto dele é 1%? Não. Você gostaria de fazer passar por um procedimento com um médico que está com o seu CRM cassado? De jeito nenhum. Por que os vendedores não se preparam? Entre aspas, o vendedor que não estuda é um médico sem CRM. Quando as pessoas entenderem que é de dentro para fora, quando as pessoas entenderem que é repertório, o jogo muda. Porque tudo no mundo é vendas. Eu não conheço um vendedor pobre. Felipe do céu, eu acordo liso e durmo rico. Eu acordo sem dinheiro e durmo com dinheiro. O quê? Vendendo. Rapaz, tudo é vendas. Um dia desse, eu tenho 2 filhos e o meu filho mais velho tem 5 anos. A professora, na escolinha que ele está, ligou para a gente. Olha, eu preciso que vocês venham aqui porque eu tenho uma informação sobre o Luiz Alberto. Eu digo, mas rapaz, moleque com 5 anos, já estou sendo chamado na escola. Quando eu chego lá, eu, Ediclésia, que é a minha esposa, a tia Tati sentou e disse, olha,
Essa semana, Luiz Alberto brigou aqui com um coleguinha na hora do intervalo. Eu digo, certinho, o que foi que aconteceu? Não, ele simplesmente pegou o brinquedo do coleguinha e disse, se você não deixar eu brincar com o seu carrinho, eu vou vender esse carrinho. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, mas rapaz, o fruto não cai longe da árvore, né? Eu disse, mas rapaz, tia Tati, que coisa boa, porque se ele fala assim, eu vou bater em você se não deixar eu brincar, não era meu filho. Eu vou quebrar, não é meu filho, mas vou vender seu carrinho se você não deixar eu brincar, é meu menino. Porque tudo é vendas. E ele já tá vendo o exemplo em casa. Rapaz, tudo é venda. Quem tá solteiro não sabe se vender. Quem tá encalhado não sabe se vender. Quem se divorciou, quer voltar pro mercado, se recolocar, tem que saber se vender. Tudo é vendas. E, Alberto, você falou aí do público, sobre entender o que é o público-alvo, tentar se aproximar desse público, tentar traçar, quem sabe, né, o público-alvo. O que o empreendedor que está acompanhando a gente nesse momento, que ainda tem dúvida sobre qual o público, qual o nicho que eu consigo me destacar melhor, como fazer essa análise? Felipe, vendas é relacionamento. Antes de querer vender para o mundo, comece a vender para quem está na tua rua. Antes de querer vender para a tua cidade, venda para quem mora no seu prédio. Primeiro, vendas é relacionamento. Relacionamento são pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de estranhos. Por exemplo, eu conversei essa semana com um vendedor que disse, Alberto, o mês de abril tá difícil, não tô conseguindo bater minha meta. Eu perguntei, tu participa de qual igreja? Ele disse, não, eu faço parte da Igreja Batista. Eu disse, você é de alguma célula? Ele disse, eu sou da célula, sim. Eu digo, quantos da célula que você faz parte te compra? Não, pô, ninguém. Eu digo, tá aí, bata a sua meta vendendo para quem tá na tua célula, porque eles já te conhecem. Nós não compramos de estranho. Então, para quem está iniciando e para quem já está no mercado, é importante compreender o seguinte, Felipe. Quem está próximo? Quem está perto? Quem eu tenho relacionamento? Aonde eu posso encontrar pessoas que se pareçam, entre aspas, comigo? Porque nós compramos por esse fator. Proximidade, confiança. Exato, exatamente. Conexão. Então, Philip Kotler, que é o papa do marketing, considerado o papa do marketing, ele fala assim, custa de 5 a 7 vezes mais caro vender para quem não nos conhece. É mais barato vender para quem me conhece. É mais barato vender para quem um dia me comprou. Poxa, Felipe do céu, tá todo mundo aperreado, sabe com o quê? Lead. É porque é o lead frio, lead quente. Homem, pelo amor de Deus, rapaz, paga negócio de lead. O cara tem que entender o seguinte, quem te comprou um dia, por que parou de comprar? Porque não fidelizou. Por que não fidelizou? Quem foi teu primeiro cliente de 20 anos atrás? Tá vivo? Ligou para saber como é que ele tá? Por exemplo, Felipe, você, qual foi a última vez que você comprou um sapato? Pensa aí. O cara que te vendeu esse sapato, ligou perguntando se fez calo? Não. Qual foi a última vez que você comprou uma geladeira? Pensa aí. O cara que te vendeu a geladeira, ligou perguntando se estava gelando? Também não. Pelo amor de Deus, povo, a gente vende e esquece do cliente. Pós-venda é essencial. Exatamente. Isso é muito importante da gente falar, porque quando você falar aí de relacionamento, de proximidade, e muitas empresas elas pecam justamente nisso, né? Que é você conseguiu a venda, mas aí um pós-venda é aquilo que fideliza para que o cliente volte outras vezes. Exato, Felipe. Tudo é relacionamento. Cara, uma vez me perguntaram assim, Alberto, vender é fácil ou é difícil? Eu disse, cara, é tão fácil, mas tão fácil que as pessoas complicam. Por exemplo, eu converso com o Vinícius, que você conhece tão bem quanto eu, com muita frequência. E não é para vender pro Vinícius, não. Para saber como é que ele está, como é que está o filho, a esposa, como é que está a vida, se está fitness ou se não está fitness. Para saber como é que tá, porque isso eu entendo que é uma estratégia, mas eu faço isso porque é a minha natureza. O Vinícius não sente que eu sou interesseiro, porque antes de ser interesseiro, torne-se interessante. Eu sou uma pessoa interessante. Que as pessoas querem estar perto. Eu me conecto genuinamente.
Eu gosto de saber a tua história. Eu quero entender. Poxa, e os vendedores entram naquela esfera do próximo. Chama o cliente de prezado. Chama o cliente pelo número. Não. É pelo nome. Tem que estar lá, tem que conhecer, tem que chorar com o cliente, sorrir com o cliente e por aí vai. É virar amigo até no meio da venda. Exatamente. Aí, né? E, Alberto, até para a gente trazer mais dicas também nesse nosso conteúdo, a gente sabe da força das redes sociais. Até comecei esse papo falando sobre o impacto que você gera através das redes sociais, mas a gente ainda vê muita gente que é resistente, não quer vender o próprio negócio através das redes sociais. O que é que você diz para essa galera que é meio tímida ainda quanto a vender dentro da rede social? Vamos lá. Isso é bacana, viu? Isso aqui daria outro podcast só para a gente falar sobre isso. Rede social é uma realidade. Eu preciso estar na rede social. Eu preciso gerar conteúdo. Eu preciso me conectar com essa rede social. Pois o mundo mudou, o mercado mudou. Há 30 anos atrás vendíamos por fax. Hoje vendemos pelo direct do Instagram. Então, se eu não estou no Google, se eu não estou no YouTube, se eu não estou no Instagram, se eu não estou no TikTok, se eu não estou no LinkedIn, provavelmente eu estou perdendo mercado. Porém, entretanto, todavia, é importante compreendermos algo chamado presença digital. Não adianta eu estar no Instagram e não ter um site. Não adianta eu estar no TikTok, na dancinha e não ser encontrado no Google. Então, o empresário ele tem que entender que a rede social ela é hoje um dos canais de vendas que precisa ser tão gerido quanto a loja física que ele tem. E eu não entendo por que a maioria dos empresários preferem arriscar com aquele sobrinho, que todo conhece alguém que tem um sobrinho que cuida do Instagram? Que fala, meu sobrinho faz mais barato. Meu menino usa o Canvas. Homem, busca uma agência, um profissional que estudou, que entende, que sabe o que é um lead, que sabe o que é um trabalho de SEO, que sabe um trabalho de tráfego. Não é tráfego não, viu? É tráfego. Aí o cara diz, é porque é caro, pô, a agência é caro. Não, e aí é um desafio porque você é empresário. Olhe para mim agora. Você que é empresário, que tem no mínimo 20 anos de mercado. Tu deve ter aí uns 40, 60 anos de vida. Tem que aprender a lidar com esses meninos do cabelo colorido, das bermudas estranhas, das roupas diferentes das nossas, desse povo que é rápido, esses meninos que pegam um celular e faz tudo na hora. Isso assusta o empresário tradicional. Então, nós estamos, e aí darei outro podcast, porque não dá para falar da rede social sem falar da problemática das gerações na empresa. Nós temos os baby boomers, geração X, geração Y, geração milênio, os alfa, tudo trabalhando junto. Buf! Isso é o grande problema. É um povo que é rápido, um povo que é lento, um povo que é analítico, um povo... Então, entender esses perfis comportamentais é fundamental para o cara alavancar. Porém, para responder categoricamente o que você me perguntou, eu preciso entender a minha persona. Será que o meu cliente está no Instagram? Isso é uma pergunta. Será que o meu cliente não está no TikTok? Isso é outra pergunta. Será que o meu cliente não é mais de Google? Isso é outra pergunta. Será que o meu cliente não é LinkedIn? Isso é outra pergunta. E eu vou quebrar agora um paradigma. E existe vida fora do digital. Eu conheço empresas que faturam milhões sem sequer ter uma conta em uma rede social. Mas vai de público para público, de produto para produto. Exatamente. O que nós não podemos é a sopa da generalização. Colocar todo mundo no mesmo cesto e dizer que todo mundo tem que ter Instagram, todo mundo tem que estar com a cara no digital. Não. Cada negócio é um negócio. E você falou ainda um pouquinho lá atrás sobre a questão do mercado da construção civil. Esse nosso podcast, ele é na sua essência para falar com o público da construção civil, para os vendedores que trabalham em lojas de material de construção. Como fazer para se diferenciar? O material de construção ele é um dos segmentos que impacta quase que 100% a economia. Tudo passa pelo material de construção. Tudo. Tudo passa por lá. Então,
tanto para o vendedor quanto para o empresário lojista, ele tem que compreender que ele vai ter uma loja com um mix muito grande, e aí que está o grande desafio dele. Ele vai ter que ter especialistas. Eu não posso ter só generalistas. Eu tenho que entender, eu tenho que ter na minha equipe um cara que entenda de tubos e conexões, um cara que entenda de tinta, um cara que entenda de ferro, um cara que entenda cuidado com os generalistas. Eu preciso ter especialistas, pessoas que entendam para quando o cliente chegar com um problema, ele resolver. Ser um consultor. Ser um realmente. consultor. Felipe do céu, vou te contar uma história rápida. Eu não entendo nada de obra. E nem quero entender. Cada um do seu quadrado. Fui fazer a reforma na minha escola, KLA. Ampliamos lá o prédio e tudo mais. Chegou na fase do acabamento. Hora de comprar tinta. Contrato uma figura chamada pintor. Que aí daria outro podcast. E aí o pintor me atende. Eu chego lá e ele diz, doutor, anota aí o que o senhor vai comprar. Aí, massa, lixa, fita para isolar os móveis, lona para cobrir. Eu anotando. Anotei. Fui no material de construção. Aquele material de construção, Felipe, que é um armazém, umas paredes altas, umas estantes, aquele balcão grande de vidro com os vendedores corados, aquela camisa branca, quase amarelada. Conhece alguma loja assim? Sim. Aí tava lá, eu entro na loja, o vendedor me atende e diz assim, diga. Eu digo, não, tô querendo isso aqui. Aí o caba chega e diz, tá, beleza, trouxe. Aí eu volto, compro, pago, chego na minha obra, o pintor diz, beleza, a massa veio, a lixa veio, a fita veio, cadê a trincha? Aí eu disse, é o que eu... Ele disse, a trincha. Aí eu disse, e o que é trincha? E tu botou na lista? Aí eu disse, e tu não me dissesse pra botar na lixa não, Zé? Ele disse, isso é doido, como é que eu vou trabalhar sem trincha? Eu digo, meu irmão, quem entende de pintura é tu. E o que diabo é trincha? Ele disse, é pincel. Eu digo, quem não me disse, miserável? Aí eu voltei lá, Felipe do céu, quando eu estaciono meu carro na frente do armazém, que eu abro a porta, o vendedor que me vendeu, eu escutei de longe ele dizendo assim... A trincha. Disse a tu que ele ia voltar? Já fiquei puto. Quando eu entro, o cara disse, já sei, a trincha. Eu digo, como é que tu sabe, mãe de Ná? Ele disse, tá, o senhor veio aqui, comprou massa, lixa, fita, lona. Eu disse pros meninos, vai voltar pela trincha. E eu por digo, que e por não que disse? não me avisou, rapaz? Ele disse, aqui a gente vende o que o cliente quer comprar. Eu digo, meu Deus do céu. Olha Então, aí o erro. eu tô contando essa história, Felipe, porque nós precisamos compreender que vendas não ocorrem por acaso. Eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Não dá para apenas assistir um podcast, ver um vídeo. Estamos vivendo uma geração de headlines. Você é jornalista, você sabe o que eu estou dizendo. O cara não lê a matéria, lê só o headline, o topo. Não estuda. O cara quer aprender vendas em um vídeo de 15 segundos no Instagram, pelo amor de Deus. Não dá. Se o cara fosse consultor, ele teria enxergado a sua necessidade e teria ao menos perguntado, né? Exato. Mas não vai prestar a trincha não? Você está levando tudo isso? Exato. Aí eu cito até um exemplo. Parei na padaria essa semana. Fui comprar, minha esposa disse, quero comer cachorro quente. Entrei lá num frigorífico, aí pedi lá a salsicha, eu disse só o nome, salsicha hot dog. Aí o cara disse, tenho essa porção aqui, dá pra lhe resolver? Eu disse, dá. Ele disse, e a carne moída? Aí eu disse, não, lá em casa tem carne moída. Ele, e o molho? Não vai precisar de molho não? Aí eu só precisava da salsicha, mas ele ofereceu. Ele foi um consultor. Exatamente. A gente tem de ser assim, né? E é isso que a gente espera. E Alberto, estamos nos encaminhando aí para o fim do nosso episódio, mas eu queria trazer uma dinâmica que a gente tem aqui no nosso Tá Na Obra. Vou pedir aqui a produção para trazer essa caixa. Essa caixa aqui, toda especial, nossa caixa azul da Itatiunga. E aqui a gente sempre coloca boas surpresas. Eu queria que você abrisse essa caixa e tirasse a primeira surpresa que tem aí dentro, viajando um pouco no tempo, olhasse para o jovem que está aí, estampado nessa primeira fotografia. Eita! Quando você olha para trás e vê a figura desse jovem lá no início, da KLA aqui na Paraíba, da franquia, o que é que você sente e vê que o sonho dele... Hoje eu acho que ele se tornou em muitas partes realidade, né? Um corajoso. Eu olho para essa imagem e eu vejo coragem. Um cara do Varadouro que decidiu ser vendedor
e decidiu ajudar outros vendedores a se tornarem bons vendedores. Então essa imagem aqui representa para mim coragem, sabe, cara? Fazer o que eu faço não é fácil. Eu vendo o que todo mundo precisa e ninguém quer comprar, que é treinamento. Então chega a ser humilhante, Felipe. Eu visitar um empresário, eu saber que o cara precisa, eu entender que ele necessita, e o cara olhar para mim e falar assim, não tem interesse. E eu ficar ali e tal, poxa vida, é coragem mesmo. Essa foto aqui me lembra, me faz sentir isso daqui, e olhar para trás é só agradecer, sabe? De estar hoje aqui batendo esse papo com vocês. E quando eu fiz essa foto em 2015, eu me lembro exatamente desse dia, dessa convenção da KLA, quando eu estava contando aqui o meu case como primeiro ano de KLA lá em São Paulo para todo o Brasil. Foi realmente incrível. Não esperava, tá? E quando você fala de uma caminhada de coragem, eu acredito que você precisa ter uma boa base, né? E essa segunda foto que tem aí dentro da caixa, podemos dizer que ela tem a ver com uma boa base para que você consiga construir a sua caminhada, que você consiga trilhar os seus sonhos? Com eles, para eles e por eles. A minha família. Eu não sou nada sem a minha família. Sem a minha esposa, sem os meus 2 filhos. Eu vivo com a vontade de voltar para casa. Eu amo tanto a minha família que eu estou hoje em Patos e eu fiz questão de trazê-los. Sempre que eu posso, eu arrasto eles comigo e fico feliz que eles gostam, eles vibram. Ninguém está obrigado, a minha esposa não me acompanha porque está obrigada a me acompanhar, mas a gente sente. Então, eu não tive o privilégio de crescer numa base familiar estruturada e eu sempre pedi a Deus que Ele me desse a oportunidade de ter uma família. Porque assim, Felipe, eu não acredito em crescimento sem uma base familiar estruturada. Com certeza. Sem princípios e valores, né? Para você ter noção, por conta desses 3 seres humanos aqui que eu estou onde eu estou hoje, sabe? E quero chegar ainda mais longe. Então, para quem nos assiste, eis o teu maior patrimônio. Quando você perder tudo, é a tua família que vai te abraçar. Quando você fracassar, é a tua família que vai te abraçar. A minha família não está preocupada com a roupa que eu uso, com o cabelo que eu tenho, com o carro que eu tenho. A minha família está pouco se importando pelo meu saldo bancário. O abraço que o meu filho me dá, o beijo que a minha esposa me dá, dinheiro nenhum compra. E todo aquele que abre mão da sua família para o seu negócio, quebra. Sucesso profissional nenhum é melhor do que uma família. Isso aí. Gostei, né? Amor, valor, propósito. Exatamente. Tem tudo a ver e que bom a gente fechar esse episódio, Alberto, com essa reflexão, que eu acho que, como eu disse até lá no início, o conteúdo que a gente ia trazer valia para todos os negócios, todos os segmentos, vale justamente aí para a vida, né? Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, mais feliz ainda em perceber a Itatiunga crescendo e fazendo o que os grandes no mundo estão fazendo. Então, grande não é grande à toa. Então, família Itatiunga, seu Haroldo, Marinho, Haroldinho, Vinícius e todo o time, toda a família, a minha eterna gratidão. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no nosso Tá Na Obra. Você já deu sugestões, então vai voltar outras vezes, né? Tamo junto! Valeu, tamo junto. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do nosso Tá Na Obra. Para acompanhar todas as novidades da Itatiunga, basta você seguir o nosso perfil no Instagram, @Itatiunga. Para garantir o bem da sua obra, não esquece que você encontra os produtos da Itatiunga nas melhores lojas de material de construção. Vou ficando por aqui e você sabe, né? Produtos Itatiunga fortes e resistentes como você.